Olá, bom dia. Vão ser lidos agora de manhã em São Paulo 2 manifestos em defesa da democracia e do sistema eleitoral brasileiro. Um deles reúne quase 1 milhão de assinaturas, incluindo artistas, juristas e empresários. O outro conta com o peso de entidades como a Fiesp e a Febraban. Em várias partes do país faltam remédios básicos nas farmácias, como antibióticos, antialérgicos e analgésicos. Fui em 6 farmácias e não consegui. Tá difícil. O Congresso aprovou um projeto de lei que dispensa autorização do parceiro para cirurgias de laqueadura ou vasectomia. A frente fria derrubou as temperaturas na região centro-oeste. Em Campo Grande, os termômetros marcaram 6 graus. Uma pesquisa apontou que 1/4 da população não consegue pagar as contas do mês. Tem gente se desfazendo de bens para garantir um dinheiro extra. E o Palmeiras derrotou o Atlético Mineiro nos pênaltis e se classificou para a semifinal da Libertadores. Hoje é quinta-feira, 11 de agosto, e o Bom Dia Brasil está começando. 8 homens morreram numa troca de tiros com a polícia hoje de madrugada em Curitiba. Segundo as investigações, esse grupo se preparava para assassinar um outro criminoso de uma facção rival. Nosso repórter Emanuel Pierin tem os detalhes desse caso. Emanuel. Bom dia, Ana Paula, você e a todos. De acordo com informações da Polícia Militar do Paraná, foi o setor de inteligências que interceptou a ação desse grupo, sabendo que entidades ligadas ao tráfico aqui, uma facção criminosa aqui do Paraná, iria matar um membro de uma facção rival. Esses policiais foram até um bairro da periferia de Curitiba, onde esses suspeitos atuavam. Chegando lá, encontraram um carro com alerta de roubo e acabaram abordando esse carro. 2 homens desceram e atiraram na direção dos policiais. Os policiais revidaram. De acordo com a PM, armamento pesado estava guardado nesse carro, mas a polícia não informou quais eram esses armamentos. Depois, uma outra abordagem aconteceu em outro ponto de Curitiba. Os policiais dizem que ao chegar ao endereço, foram recebidos a tiros e também tiveram que revidar. Mais 6 pessoas morreram. Ao todo foram 8 mortos, os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal. As identidades dos mortos não foram confirmadas. A PM apreendeu 8 armas, coletes à prova de bala e porções de maconha. Volto com você, Ana Paula. Ok, obrigada, Emanuel, pelas informações. A OAB de Minas Gerais pediu para a Corregedoria da PM investigar as agressões cometidas por policiais durante uma abordagem a um entregador de lanchonete em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Vamos para lá, a Aline Aguiar mostra para a gente mais um flagrante de violência policial. Aline, bom dia. Olha isso, Ana Paula, bom dia para você, bom dia a todos. As imagens feitas por vizinhos no último domingo e divulgadas ontem mostram o momento em que o motoboy é agredido. O motoboy de 21 anos está deitado no chão e é socado por um policial. Em outro momento, é possível ver um dos PMs pegando algo na mochila dele. De acordo com o entregador, o policial comeu o lanche que deveria ser levado para um cliente e rasgou o dinheiro que estava com ele. O entregador ficou com ferimentos no rosto. Em boletim de ocorrência, os PMs relataram que o motoboy acelerou depois de perceber a presença de uma viatura e que caiu durante a tentativa de fuga. O entregador contesta a versão da PM. Diz que estava fazendo uma entrega quando 3 policiais chegaram já atingindo a moto dele. E conta ainda que foi impedido de registrar o boletim de ocorrência. Me chutaram, me deram soco, tanto que eu tô com o rosto machucado. Foi isso que fizeram isso e no hospital falaram que eu caí de moto. Fui na delegacia da Polícia Civil tentar registrar a ocorrência, não consegui fazer. Falaram que já tem um boletim da polícia registrado, então é a versão dele, já está feito. Todo dia aparecem situações diferentes, iguais, né, e ficam parecendo que são banalizados. Não podem ser banalizados, tem que ser tudo investigado. É uma preocupação que nós temos, até porque isso está acontecendo por parte de quem representa o Estado. Nós perguntamos à Polícia Civil por que o motoboy foi impedido de registrar o boletim de ocorrência, mas não tivemos resposta. A Polícia Militar afirmou que teve conhecimento do caso ontem e que as imagens serão analisadas. E a Polícia Civil de Minas confirmou que Paulo Sérgio de Oliveira, de 50 anos, estuprou e asfixiou Bárbara Vitória, de apenas 10 anos, em Ribeirão das Neves.
Imagens registradas por câmeras de segurança mostram Paulo Sérgio andando com Bárbara no dia 31 de julho, quando ela desapareceu após ir a uma padaria próxima à sua casa. Uma vizinha encontrou o corpo da vítima em um matagal. Paulo Sérgio chegou a prestar depoimento, mas foi liberado. 2 dias depois, foi encontrado morto. As investigações indicaram que Paulo Sérgio de Oliveira agiu sozinho. Esse caso bárbaro que a gente também trouxe aqui, Ana Paula. Absurdo demais, né, Aline? Até doloroso sempre relembrar disso. Tanto que essa menina sofreu, a gente vai sabendo mais detalhes depois, né? Até já, viu? Até. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mostra que 1 em cada 4 brasileiros não consegue pagar as contas no fim do mês e que muita gente já precisou se desfazer de algum bem para levantar dinheiro. O violão de estudo vai passar a ser também o instrumento de trabalho do Felipe. O que ele usava para se apresentar já está até embalado. Virou prêmio de rifa quando a situação apertou. Ela foi feita para pagar o aluguel, as contas desse mês e a pós-graduação da minha companheira, que está sendo paga a duras penas. Ela já terminou, a gente ainda não conseguiu quitar. O Marco Antônio ficou a pé. Tinha um bom trabalho, a empresa me mandou embora e eu tinha as dívidas para poder pagar, um compromisso que eu tinha na rua, e eu tive que vender a minha moto para poder assumir o compromisso dessas dívidas. Vender algum bem é uma das necessidades que brasileiros estão enfrentando para conseguir pagar as contas do mês. E a maioria teve que desistir de planos para não acumular mais dívidas. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mostra essa queda no padrão de vida dos brasileiros. 60% dos entrevistados deixaram de lado programas de lazer, viagens de férias e itens pessoais como roupas. E 40% pararam até mesmo de comprar alguns alimentos. Mas cortar os custos nem sempre é o suficiente. 1 em cada 4 brasileiros não tem dinheiro para pagar as contas no fim do mês. 34% atrasaram boletos de luz ou água. 19% deixaram de pagar o plano de saúde. 16% tiveram que se desfazer de algum bem para levantar recursos. Além disso, 1 em cada 5 brasileiros se endividou ou pegou empréstimos nos últimos 12 meses. E guardar dinheiro virou luxo. 7 em cada 10 pessoas não conseguem hoje manter uma reserva financeira no fim do mês. É um conjunto de fatores. Isso vem da pandemia, já uma elevação de preço importante já desde da saída da pandemia, uma queda na renda, muita gente perdeu o emprego durante a pandemia, e aí no início desse ano mais uma nova pressão sobre os preços, muito de alimentos e de combustíveis trazidos aí pela guerra, aumentando aí essas dificuldades. Por outro lado, a pesquisa revela que metade dos entrevistados acredita que até dezembro a vida vai melhorar. A minha previsão é de que no próximo ano as coisas melhorem e as coisas voltem a ser como eram. E o problema da falta de remédios em farmácias de várias partes do país está longe do fim. Rodrigo Bocardi, bom dia para você. Tem uma nova pesquisa que foi feita aí em São Paulo mostrando que esse desabastecimento continua. É isso, Ana. Bom dia para você, bom dia a todos. A gente vem mostrando esse problema desde maio. As pessoas percorrem farmácia por farmácia. Às vezes você vai em uma farmácia, tem um medicamento, não tem o outro, daí você tem que ir na outra, aquela confusão toda. As pessoas vão e não encontram os remédios que tanto precisam. A Ana não achou o remédio receitado pelo médico em nenhuma farmácia da Avenida Paulista. Fui em 6 farmácias e não consegui. Tá difícil. Novo levantamento do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo mostra que 98% dos farmacêuticos dizem que faltam remédios nos locais em que trabalham. A situação é praticamente a mesma de maio, quando uma outra pesquisa foi feita. A lista de remédios que sumiram das farmácias é grande e inclui principalmente antibióticos, como a amoxicilina e a azitromicina, antialérgicos, como a loratadina, e até mesmo analgésicos, como a dipirona e o paracetamol. A vice-presidente do Conselho diz que as indústrias alegam problemas para trazer matéria-prima para a produção dos medicamentos no Brasil. Sabemos que 95% dos medicamentos, da matéria-prima utilizada na produção desses medicamentos,
O Brasil é dependente, a importação está comprometida, então, por conta da guerra, por conta da China mesmo, né, da questão do Covid, do lockdown, que ainda a China continua tendo esse problema. A falta de remédio se repete pelo país. No Paraná, a dona da farmácia tem dificuldade em abastecer o estoque todas as vezes em que conversa com o representante do laboratório. Esse está em falta. Está em falta. Este também está faltando. Já no Piauí, cirurgias podem ser canceladas por falta de soro. Já não tem mais nas farmácias particulares. Por exemplo, quem tem que fazer um curativo, quem tem que lavar alguma ferida com soro, já não tem. E a perspectiva é, se não houver reposição no mercado, é que muito em breve a gente tenha que suspender, por exemplo, as cirurgias eletivas. A Silvia toma remédio de uso contínuo e sabe bem que eles não podem faltar. Se deixar de tomar, eu fico doente demais e eu tenho que procurar dinheiro em qualquer lugar para comprar, porque no posto não tem. Os remédios líquidos são os que mais estão em falta. O Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, em nota, afirma que não há problemas de fornecimento de insumos farmacêuticos ativos. O Sindusfarma diz que a falta dos medicamentos é causada por problemas logísticos e de fornecimento de embalagens. Nós pedimos uma posição do Ministério da Saúde sobre esse problema, mas não tivemos nenhuma resposta até agora, viu, Ana Paula? Você falou dos remédios líquidos, que são os mais usados por crianças, né, Rodrigo? São muitos pais passando sufoco aí nesse momento. Até já. Vamos lá ver os números da pandemia atualizados pelo consórcio de veículos de imprensa? Em 24 horas foram mais 254 mortes pela Covid. Desde o início da pandemia, são 680.852 mortes. Em 24 horas foram registrados mais quase 30 mil novos casos. O total de casos passa dos 34 milhões e 90 mil. A média de casos caiu em 32% na comparação com 2 semanas atrás, que são mais de 24 mil por dia. E a média de mortes teve uma variação. Segue em estabilidade, variação de menos 5%, são 217 por dia. Agora os dados da vacinação. Estamos com 84,6% dos que têm 5 anos ou mais, já com as 2 doses ou com a vacina em dose única, e 56,9% da população com 12 anos ou mais, já com a dose de reforço. Outras informações sobre a pandemia lá no g1.com.br/coronavírus. Valeu, Ana. Obrigado. 8h42. Sabina Simonato. Rodrigo, de olho no trânsito em vários pontos da capital, começando pelo corredor norte-sul, vai passar pela 23 de maio, tá aí, ó o que você vai encontrar à altura do viaduto Tutóia. Trânsito lento aqui à direita do vídeo, para quem segue para o aeroporto de Congonhas, do outro lado, no caminho do centro, aí você segue melhor. Na zona leste, a nossa câmera da Aricanduva dá um panorama do que está ocorrendo por lá. Olha o sol até que aparecendo um tiquinho, mas a temperatura hoje não sobe muito. Daqui a pouquinho o Marcelo Pereira traz a previsão completa. Mas a gente vê aí, ó, o trânsito pesado no caminho da Marginal do Tietê. Do outro lado aqui, ó, motorista travado no trânsito, no semáforo, para entrar na Radial Leste. E vão dar um pulinho também na Zona Sul, para ver como é que tá a M. Boimirim. Muita gente saindo do extremo da Zona Sul da capital, indo em direção ao centro. Olha, as pistas livres, viu? Mesmo no caminho do centro, à altura do terminal Guarapiranga. Do outro lado, no caminho do centro, do bairro, aí as pistas mais livres ainda. Saindo daqui, no mapa dos trilhos, tá tudo bem sem nenhuma falha, viu, Rodrigo? Tá bom, obrigado, viu, Sabina? De nada. Até já. Vamos para o intervalo, já já a chegada da frente fria derruba as temperaturas, inclusive no centro-oeste do país, região de muito calor. E outras notícias de São Paulo também, agora 8h44. Acostumados com dias quentes, moradores do Centro-Oeste tiraram os agasalhos do armário para encarar o frio que chegou à região. Quem precisou sair de casa foi para a rua protegido. Muito frio. Tem que tirar a roupinha que está entranhada no guarda-roupa para poder sair. A mínima em Campo Grande chegou a 6 graus na quarta-feira. Bem menos que a registrada no começo da semana, 22 graus. Agosto, como é um tempo seco, é de surpreender que essa chuvinha e esse frio tenha vindo agora. Tô até comprando uma touquinha para ver se dá uma aquecida melhor, né? Em Ponta Porã fez 5 graus. Saímos de casa, não tava frio assim, né? Falei, vamos preparar um pouco, mas achei que o negócio tava mais de boa. Esse frio todo que chegou a Mato Grosso do Sul foi provocado por uma massa de ar polar que entrou pela fronteira com o Paraguai, derrubando as temperaturas.
Mas a friaca não ficou só por aqui. Seguiu para os outros estados do centro-oeste, atingindo principalmente o sul de Goiás e de Mato Grosso. Em Goiás, Catalão ficou encoberta por neblina. Em Rio Verde, a sensação térmica chegou a 3 graus. Acostumada com termômetros na casa dos 36 graus, Cuiabá registrou 15. Tá bem frio, né? Mas é muito bom. Cuiabá é muito quente, né? Precisa de chuva, precisa de um tempo mais fresquinho também. O frio é bom para dormir, para curtir e descansar. Mas como eu não posso viver assim, né? Eu preciso trabalhar, então eu preciso do calor, com certeza. Vamos então direto para a previsão do tempo para saber até quando vai esse frio todo no centro-oeste do Brasil, Marcelo Pereira. Bom dia para você. Oi, Ana, bom dia pra você. Olha, já dá pra dizer que esse frio tá com as horas contadas, tá? O calorão daqui a pouco tá de volta, Ana Paula. Bom dia também pros nossos amigos e amigas. E por que esse frio perde força, turma? Porque a tampa de ar quente seco deve voltar à sua posição normal, ou seja, bem no centro do Brasil. O Galo cantou quase que congelado nas seguintes capitais hoje cedinho. Olha só, 7 para Curitiba, foi 9 em São Paulo, 9 em Campo Grande, 11 em Cuiabá, 10 só em Belo Horizonte e 10 também em Goiânia. Inclusive em Rio Verde, no sudoeste de Goiás, fez ainda mais frio, 5 graus hoje cedinho. Em Goiânia, por causa do frio, a prefeitura fez uma ação para acolher as pessoas em situação de rua. Mais 2 abrigos foram criados de forma emergencial para atender quem precisa de um lugar para passar as próximas 3 noites. No Rio de Janeiro, não estava tão gelado, mas a ventania já acendeu um alerta. Na Avenida Vieira Souto, um sinal de trânsito caiu em cima de um motoqueiro. Ele teve ferimentos leves. Na praia do Leblon, o mar estava super agitado e vai ser assim até o fim do dia. A Marinha do Brasil, inclusive, emite alerta de ressaca de ondas de até 4 metros entre Mostardas, no Rio Grande do Sul, e Arraial do Cabo. E ondas de até 3 metros até Linhares, no Espírito Santo. Já em São Paulo, os ventos passaram dos 70 km por hora ontem. Foram mais de 200 chamados para quedas de árvores na região metropolitana. Muitos bairros ainda estão sem luz por aqui. O tempo volta a firmar em quase todo o país e a secura, claro, vai voltando, por isso está tudo em amarelo aqui, poucas áreas em verde, que significa onde vai chover. As temperaturas também vão subindo devagarinho. Cuiabá com 27, 26 para Goiânia, 20 para Campo Grande, 22 só para o Rio, 15 para São Paulo. Eu me despeço com Minas Gerais. Na tela, a linda capital mineira, onde o sol brilha, mas sem esquentar muito, viu, Ana? Bom dia para você. Para você também, Marcelo. Até amanhã. Ventania aqui em São Paulo foi que foi, hein? Foi bravo. Derrubou um monte de árvore e tudo mais. Vamos falar com o Rômulo Dávila, tá acompanhando aí na região da Moca, mostra os reflexos disso tudo. Oi, Rômulo, bom dia novamente. Bom dia, Rômulo. Oi, gente, bom dia para vocês, bom dia a todos que estão com a gente. Pois é, a gente acompanha esses desdobramentos, né, esses prejuízos. A gente está aqui na Moca, na zona leste da capital. Você vai ver agora aí imagens da rua França Carvalho, que está interditada. Os moradores por aqui estão sem energia elétrica desde ontem, por volta das 6 horas da tarde. Essa árvore gigantesca, que tinha mais de 20 metros, acabou caindo aqui na fiação e agora os bombeiros esperam que a Enel venha até aqui para que tire a energia dos postes, da rede elétrica da rua, para que o trabalho consiga ser feito com segurança, o trabalho de remoção dessa árvore. Olha só uma outra imagem que a gente tem para mostrar aí para vocês agora, foi registrada pela Gabriela Rangel, nossa colega da rádio CBN. Ela fez esse vídeo perto do Parque da Aclimação, na zona sul da capital. Por lá, um relógio caiu com a força do vento ontem por volta das 2h30 da tarde, só que até agora ele não foi retirado, então está ali atrapalhando também um pouco do trânsito. Por sorte, lá no bairro Aclimação, ninguém ficou ferido. Aqui na Zona Leste também ninguém ficou ferido, mas os moradores esperam ansiosamente para que a situação seja resolvida, para que a árvore seja retirada e que a energia elétrica seja retomada. Volto com vocês. Olha, te dizer, a estrutura que tem um relógio desse, né, e abaixa, porque realmente ventania forte. Obrigado, Rômulo Dávila. O Rodrigo, e olha, importante a gente falar, foram 219 chamados para queda de árvores em toda a Grande São Paulo. Segundo a Defesa Civil, 66 deles
só aqui na capital. E hoje tem risco, sim, de novo, de ocorrências como essa que a gente acabou de ver, que o Rômulo mostrou. Por quê? Porque tem alerta de ventania outra vez, com ventos de até 60 km por hora, pegando todo o centro-sul do estado, descendo até o litoral, ou seja, pega a capital, região metropolitana. Por isso, atenção, de até 90 quilômetros aqui, mais ao litoral norte da capital paulista. Temos imagens agora do céu da capital. Vamos dar uma espiadinha para ver como é que está nesse momento? Dia encoberto por aqui, muitas nuvens no céu. Hoje não deve chover forte aqui na capital, nem na grande São Paulo, justamente porque o tempo começa a firmar, tá? Essa nebulosidade vai indo embora até o fim do dia, mas o frio seco vai batendo na porta, tá? Olha só como ficam os próximos dias, Rodrigo. Amanhã 18, sábado 23, domingo 25 graus. Subindo. Vamos subindo. Obrigado, um bom dia. Até. Vamos para o intervalo. Já já o Senado aprova o projeto que dispensa a autorização do parceiro para cirurgias de laqueadura. O texto vai para a sanção. E outras notícias de São Paulo também. Agora 8h54. O Senado derrubou a obrigatoriedade de o marido autorizar a laqueadura da mulher, cirurgia que impede uma nova gravidez. Heraldo Pereira tem os detalhes. Heraldo, bom dia. Isso vale também para a vasectomia do marido. É o necessário aperfeiçoamento das leis. Bom dia, Ana Paula. Bom dia especialmente a você que está sempre conosco aqui no Bom Dia Brasil. O que se tem é uma situação atual para lá de superada. A lei atual exige consentimento expresso de ambos os cônjuges, tanto para a laqueadura quanto para a vasectomia. Após a votação no Senado Federal, a proposta vai ao presidente Jair Bolsonaro, vai à sanção do presidente Jair Bolsonaro. O texto que saiu do Congresso muda as regras da lei de 1996 e diz que se a mulher não quiser mais engravidar e optar pela laqueadura, pode fazer sem precisar de autorização expressa por escrito do marido, como a lei hoje exige. Homens também ficam dispensados de apresentar documentos como esse, que expressem o consentimento da esposa em caso de vasectomia. Outra mudança é que se a mulher quiser fazer o procedimento depois do parto, na mesma internação também pode. Só tem que avisar com 2 meses de antecedência e ter condições clínicas para fazer a cirurgia. Pelo projeto, será possível fazer a vasectomia ou laqueadura com a idade mínima de 21 anos, ou se tiver 2 filhos vivos. A lei atual exige 25 anos de idade. As mudanças vinham sendo discutidas há 8 anos aqui no Congresso. Foram várias audiências públicas com médicos, entidades de defesa dos direitos da família, sociedade civil, mas a lei, para entrar em vigor, ainda depende da sanção do presidente Bolsonaro. Segundo a OMS, a laqueadura, também chamada de ligadura de trompas, é um método contraceptivo seguro e eficaz, assim como a vasectomia. As cirurgias são consideradas simples por médicos. As novas regras aproximam o Brasil de países que são referência em planejamento familiar. Isso foi um avanço em direção ao princípio da igualdade entre homens e mulheres. Curioso que os homens iam fazer vasectomia e dificilmente perguntava se a mulher queria, né? Se a mulher autorizava fazer a vasectomia. Quer dizer, tem 2 pesos e 2 medidas aí. Tudo isso está dentro de uma política maior do planejamento familiar e que, se olharmos pelo princípio da responsabilidade, o princípio constitucional da responsabilidade, isso já deveria ter sido aprovado há muito tempo. Em outros países, isso já vigora. O projeto de lei também estabelece um prazo máximo de 30 dias para a disponibilização pelo Sistema Único de Saúde de qualquer método e técnica de contracepção. Caso seja sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, o texto passa a valer 180 dias após a publicação. A Polícia Federal faz uma operação agora de manhã para investigar desvio de dinheiro público no município de Rio Largo, em Alagoas. O prefeito foi afastado do cargo. No fim de julho, o Fantástico denunciou o suposto esquema de corrupção. Câmeras de segurança flagraram um carro da prefeitura recebendo maços de dinheiro pela janela em diferentes datas. Segundo a Polícia Federal, seria propina paga por uma empresa
que ganhou contratos milionários com a prefeitura. A operação de hoje cumpre 35 mandados de busca e apreensão. A Justiça determinou o afastamento do prefeito Gilberto Gonçalves, do PP, e de outros servidores por 60 dias e determinou o sequestro de bens dos investigados no valor de 12 milhões de reais. Nós não conseguimos contato com a defesa do prefeito. O ex-presidente Donald Trump se recusou a falar na audiência que investiga suspeitas de fraude nas empresas dele. Vamos para Nova York saber os detalhes com Felipe Coalho. Felipe, bom dia para você. Depois de muita resistência, Trump até compareceu à sessão, mas ficou calado. Pois é, Ana, bom dia para você que está nos assistindo também. Trump tentou evitar ao máximo essa audiência em Nova York, mas não conseguiu. Assim que prestou juramento, para começar a depor, ele invocou a 5ª emenda da Constituição americana, que garante o direito de permanecer calado para não se autoincriminar. Durante horas, Trump respondeu apenas, mesma resposta para cada pergunta. Trump é acusado de inflar o valor de vários empreendimentos para obter empréstimos favoráveis. Se condenado, pode pagar multa e ter os negócios suspensos. Depois da audiência, ele divulgou um comunicado criticando a Procuradora-Geral de Nova York e diz que não teve escolha diante da caça às bruxas que enfrenta. A sessão aconteceu 2 dias após uma operação da Polícia Federal Americana na casa dele, na Flórida. Segundo a imprensa, foi uma ação para recuperar documentos que Trump deveria ter devolvido quando deixou o poder. O chefe do FBI denunciou ontem ameaças contra agentes da polícia. Obrigado, Felipe Coalho. 9:03 agora, Sabina Simonato. Rodrigo, hoje está prevista a leitura de 2 manifestos em defesa da democracia e das eleições na região do MASP e também do Largo São Francisco, da Faculdade de Direito. Temos, inclusive, imagens ao vivo lá da região, já o policiamento. E o porquê que a gente está falando isso? Porque, por conta desse evento, 47 linhas de ônibus estão sendo desviadas na região da Paulista e também no Largo São Francisco, de onde a gente vê as imagens ao vivo. Começou essa interdição, esses desvios às 8 horas da manhã e segue até a 1 hora da tarde. Então, atenção se esse for o seu caminho. Vou aproveitar aqui também para mostrar um pouquinho do trânsito para vocês. Aqui os principais corredores, porque a gente estava falando das linhas, né, que estão sendo desviadas. E agora aqui, olha, um alerta da Regis Bittencourt, um acidente com produto inflamável no quilômetro 498 em Cajati, no sentido de Curitiba. Então, as faixas da direita e a faixa central estão interditadas. São 11 quilômetros de fila nesse momento. Corpo de Bombeiros e equipes da concessionária atuam lá no local. Na rodovia Ayrton Senna, alerta da Ecopistas, lentidão do quilômetro 23 ao 18. Inclusive, a gente consegue mostrar isso aqui no Waze para vocês, olha. A Ayrton Senna, bem travada na altura do Parque Ecológico do Tietê, no sentido da capital. A Dutra poderia ser uma opção? Poderia, mas a gente sabe que também na altura de Guarulhos, no sentido de São Paulo, sempre é bem congestionada a essa hora da manhã. Vamos também dar uma olhadinha na Marginal Pinheiros. Rodrigo já tinha alertado aqui pela nossa janela que o trânsito está carregado. E olha só, bem intenso no sentido da Castelo Branco. É excesso de veículos, viu, Rodrigo? Não tem acidente no local. Do outro lado, situação tranquila, vai melhor. É isso aqui. Vamos aproveitar e mostrar aqui rapidinho a Aricanduva, que permanece com o trânsito bem lento, viu? Para quem segue na Marginal Tietê. Tá bom, obrigado. A seguir, a ministra Rosa Weber é eleita nova presidente do Supremo Tribunal Federal. Agora, 9h05. O IBGE acabou de divulgar o desempenho do setor de serviços, que é o que mais emprega no país. Esse é um setor onde a inflação não cedeu e o aumento de preços está mais espalhado. O setor de serviços cresceu pelo 2º mês seguido em junho, alta de 0,7% na comparação com maio. Nos últimos 12 meses, registrou alta de 10,5% e no ano o resultado é positivo em 8,8%. Hora do esporte, Carol Barcelos já por aqui. Bom dia, Carol. Bom dia, Ana. Bom dia para todo mundo. O Palmeiras venceu o Atlético Mineiro, se classificou para a semifinal da Libertadores. Foi nos pênaltis. Venceu com drama, né, Ana? Que jogo dramático, gente. Palmeiras teve 2 jogadores expulsos, isso no tempo normal. Ainda assim, conseguiu segurar o Galo. 0-0 no placar, decisão foi para os pênaltis. Todo mundo acertou as 10 primeiras cobranças, 5 para cada lado. Aí o Rubens, garoto revelado na base, ele foi o primeiro a bater. E o Everton defendeu. Depois o zagueiro Murilo marcou. Esse aí foi o pênalti que decidiu.
6-5 nos pênaltis. Palmeiras na semifinal. Agora aguarda o adversário que sai do jogo entre Atlético Paranaense e Estudiantes da Argentina. Aliás, só tem Brasil e Argentina na fase decisiva da Libertadores, né? Foi definido o adversário do Flamengo, vai ser o Vélez Sarsfield, que eliminou o Tajeres. Tem mais drama, tá? A competição mudou. Vamos lá, outra classificação nos pênaltis agora na Sul-Americana, entre São Paulo e Ceará. São Paulo tinha vencido o primeiro jogo por 1-0, né? Aí ontem o Ceará fez 1-0 com Mendonça de cabeça. São Paulo chegou a empatar com uma boa jogada ali. O Igor Vinícius driblou e fez tudo igual. E aí o Ceará arrancou o resultado que precisava para levar para os pênaltis. Numa falha da zaga, o Guilherme Castilho marcou um gol bonito. Ele bate de longe ali, bate bem. Quando foi para os pênaltis, aí foi o seguinte. Fernando Sobral, do Ceará, bateu para fora. E na sequência, você vai ver que o Patrick foi lá e resolveu, o Patrick fez. O adversário do São Paulo na semifinal será o Atlético Goianiense. E hoje tem mais, tá? Vamos ver se vai ser com emoção ou não. Os últimos classificados saem hoje à noite. Tem 2 brasileiros em busca da classificação, o Internacional na Sul-Americana e o Atlético Paranaense na Libertadores. Amanhã a gente mostra tudo aqui no Bom Dia Brasil. Combinado, Carol. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, gente. A ministra Rosa Weber foi eleita para presidir o Supremo Tribunal Federal. É uma eleição protocolar porque o Supremo usa um sistema de rodízio, escolhendo sempre o ministro mais antigo. Com isso, Heraldo, vai ser a terceira mulher a assumir a presidência do STF. E a comandar o Poder Judiciário, Ana Paula. A ministra Rosa Weber está eleita para presidir o Supremo Tribunal Federal pelos próximos 2 anos, no lugar do ministro Luiz Fux, que deixa a presidência no dia 12 de setembro. Mas a ministra Rosa Weber não vai ficar todo o período de 2 anos na presidência do STF, porque ela se aposenta compulsoriamente no dia 2 de outubro do ano que vem, quando completa 75 anos de idade. Aí o cargo passa a ser ocupado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que foi eleito vice-presidente. Gaúcha de Porto Alegre, a ministra Rosa Weber nasceu em 1948. Se formou em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1971. Logo buscou a magistratura. Em 1976, passou no concurso público para juíza substituta no Tribunal Regional do Trabalho, da 4ª Região, com sede em Porto Alegre. Foi professora na Faculdade de Direito da PUC do Rio Grande do Sul. Entre 2001 e 2003, presidiu o TRT da 4ª Região. Em 2006, se tornou ministra do Tribunal Superior do Trabalho. 5 anos mais tarde, tomou posse no Supremo Tribunal Federal, indicada pela então presidente Dilma Rousseff. É a terceira mulher a integrar o Supremo e a presidir a Corte. Ao falar em seguida à eleição, a ministra Rosa Weber afirmou que os cargos são passageiros, mas que a instituição é permanente. Ela agradeceu o apoio e a confiança dos colegas de tribunal. Sobretudo quando se tem a sorte de ter como companhia na vice-presidência um ministro generoso, competente e amigo, como o ministro Luiz Roberto Barroso. E, em especial nesses tempos tumultuados que nós estamos vivendo, o exercício deste cargo trata-se de um imenso desafio, como bem Vossa Excelência pode atestar, ministro Fux. Mas eu vou procurar desempenhá-lo com toda a serenidade e com a certeza do apoio de Vossas Excelências, que para mim será fundamental. E sempre na defesa da integridade e na soberania da Constituição e do regime democrático. Como presidente da Suprema Corte, a ministra Rosa Weber também irá presidir o Conselho Nacional de Justiça, que, entre outras atribuições, fiscaliza o Poder Judiciário. Outro assunto aí em Brasília é que o Ministério Público Eleitoral pediu que o TSE multe o presidente Jair Bolsonaro pelas declarações dele na reunião com embaixadores estrangeiros no Palácio do Planalto. Foi mês passado aí, né, Heraldo? Isso, Ana Paula, caberá ao Judiciário Eleitoral julgar. O Ministério Público, junto ao TSE, pede que o presidente Jair Bolsonaro seja multado por propaganda eleitoral antecipada, em razão dos ataques ao sistema eleitoral que ele fez durante encontro com embaixadores estrangeiros em Brasília no dia 18 de julho.
Segundo a Procuradoria-Geral Eleitoral, durante a transmissão do encontro, o presidente Bolsonaro pediu votos aos eleitores ao atacar as urnas e se colocar como vítima. Para o Ministério Público, a liberdade de expressão não pode ser invocada para legitimar investidas sem provas contra fatos estabelecidos. Há uma solicitação para que as redes sociais retirem do ar os vídeos da reunião. Antes mesmo do pedido do MPE, o YouTube retirou do ar ontem o vídeo da reunião. O YouTube declarou que tomou a decisão com base na política de integridade eleitoral da plataforma, que proíbe divulgação de informações falsas. O Palácio do Planalto não se manifestou nem sobre a decisão do YouTube, nem sobre o pedido do Ministério Público. E, Heraldo, a Justiça Eleitoral determinou que sejam excluídos também das redes sociais vídeos em que o ex-presidente Lula chama o presidente Jair Bolsonaro de genocida. Ana Paula, na decisão, o ministro Raul Araújo, do TSE, afirmou que a fala do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do dia 20 de julho, em Pernambuco, contém discurso de ódio e que pode ter configurado o ilícito de propaganda eleitoral extemporânea negativa por ofensa à honra e à imagem de outro pré-candidato ao cargo de presidente da República. O ministro Raul Araújo ressaltou que os candidatos devem evitar discursos de ódio e discriminatório, bem como a propagação de mensagens falsas ou que possam caracterizar calúnia, injúria e difamação. O TSE atendeu a pedido do PL, partido do presidente Bolsonaro. Depois do intervalo, 2 cartas organizadas pela sociedade civil em defesa da democracia e do sistema eleitoral brasileiro serão lidas daqui a pouco em São Paulo. 9h17 agora, a gente volta já. Agora de manhã, 2 manifestos a favor da democracia e do sistema eleitoral serão lidos na Faculdade de Direito da USP, em São Paulo. Uma dessas leituras está prestes a começar, né, Rodrigo? Isso, Ana. A primeira carta a ser lida é assinada por empresários, centrais sindicais e outras entidades. Depois, por volta das 11 horas, será lida a carta da Faculdade de Direito da USP. Carta, inclusive, que foi divulgada em vídeo gravado por 42 artistas, defendendo o Estado Democrático de Direito e as eleições. Vamos ver um trecho. Ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado democrático de direito, tão duramente conquistado pela sociedade brasileira. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona: Estado democrático de direito sempre. O repórter Fábio Turci está na frente da Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, centro de São Paulo, onde serão lidas as cartas. Oi, Fábio, bom dia. Bom dia, Bocardi, bom dia para todos. Olha, ainda falta mais de 1 hora para o começo do ato, mas já tem bastante gente chegando até o Largo São Francisco. A gente está bem na frente da Faculdade de Direito, a entrada fica ali. É por lá que estão passando os convidados, né? O acesso é apenas para convidados, por conta da limitação de espaço. O restante do público vai ficar aqui do lado de fora. A gente já identifica aqui no meio desse público representantes de organizações sociais, de sindicatos e centrais sindicais, pessoal da UNE e pessoas também que estão aqui sem ligação necessariamente com alguma entidade. Esse pessoal aqui vai poder acompanhar a leitura das cartas por um telão que foi colocado logo ali. Há um esquema bastante forte de segurança, não só aqui no Largo São Francisco, como também em todo o acesso aqui, com presença inclusive da Cavalaria da PM. A gente vai agora até o interior da faculdade com as informações do Bruno Tavares. Bom dia, Bruno. Bom dia, Turci, bom dia a todos. A gente fala do Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP, onde os primeiros convidados já começam a chegar. A gente mostra ao vivo para vocês. O primeiro ato, organizado por 107 entidades da sociedade civil, está marcado para começar às 10 da manhã, com a leitura da Carta em Defesa da Democracia e da Justiça. A segunda cerimônia, aqui mesmo, no pátio da faculdade, começa às 11h30 da manhã, com a leitura da nova Carta aos Brasileiros e Brasileiras em defesa do Estado Democrático de Direito. Esse manifesto que já tem quase
1 milhão de assinaturas. O público para os 2 eventos está limitado a cerca de 1.400 pessoas por motivos de segurança. Essa é a capacidade tanto aqui deste plenário onde a gente fala, quanto do pátio da faculdade. Ana Paula. Obrigada, Bruno, pelas informações. E Miriam Leitão já por aqui. Bom dia, Miriam. Bom dia, Ana Paula. Para a gente entender um pouquinho mais o contexto dessas mobilizações. Olha, aqui a gente está vendo imagens. Em 1977, durante a ditadura militar, foi lida também no pátio da Faculdade de Direito da USP a Carta aos Brasileiros, que marcou a luta pela redemocratização. São essas imagens aqui que a gente está vendo. E essa carta atual da USP, Miriam, tem esse contexto histórico que é bem importante. É muito importante e a carta atual se refere, Ana Paula, a esse momento. Tem muita história envolvida. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Brasil. Muita história envolvida. A gente precisa pensar o que foi o ano de 1977 no Brasil, quando o professor Goffredo da Silva Telles leu esse documento que foi um marco na história da redemocratização. Em abril daquele ano, o presidente Geisel fechou o Congresso e impôs ao país os senadores biônicos, aqueles que não eram votados pelo povo. 30% do Senado tinha que ser indicado. E havia uma luta dentro do regime por uma ala ainda mais radical, achando que o Geisel era até liberal. Esse grupo era comandado por Silvio Frota. E essa luta interna era porque o general Geisel queria que se interrompesse as torturas e mortes nas prisões, e o general Silvio Frota defendia a linha dura. Em outubro daquele ano, o presidente Geisel demitiu o ministro do Exército, que era esse general Silvio Frota. Foi nesse contexto, nesse ano cheio de tensões. Vocês não podem imaginar como foi tenso o ano de 1977. Então foi um respiro, foi um momento de respiro da sociedade, quando ela pôde dizer, através do professor Goffredo, que é Estado de Direito, democrático de direito já. E aí, esse espírito é retomado no mesmo lugar, e hoje muita gente em vários outros lugares está sendo lido, sempre com sinalizações fortes. A Universidade Federal da Bahia, por exemplo, vai ser lido pelo reitor e pelos 3 candidatos da lista tríplice a reitor, para mostrar a unidade. Então, essa unidade, por cima de todas as diferenças políticas ou de pensamento sobre o Brasil, é que mostra a força desse movimento, que chega maduro nesse dia da leitura, esse movimento, essa carta de hoje. Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. E essa carta termina falando Estado Democrático de Direito sempre, mostrando que tem uma linha histórica. O Brasil lutou pela democracia e agora, hoje, ele está lá, no mesmo Largo de São Francisco, reafirmando a força e a convicção de que essa é a única forma de resolver nossas divergências. E Miriam, a outra carta organizada pela Fiesp, também em defesa da democracia, fala também de economia. É importante isso, porque por um outro lado, um outro documento, e vai ser lido hoje também, como se fosse uma prévia desse documento, né? A gente mostrou na reportagem que são 2 documentos. Esse documento que saiu da Fiesp, foi assinado também pela FEBRABAN e por várias outras entidades, tem uma seguinte mensagem: olha, a democracia é importante também para a economia. Então, não existe liberdade econômica num ambiente não democrático. Então, o liberalismo depende da liberdade também, da democracia e da solidez das instituições, da segurança jurídica. Então, todas essas vozes estão confluindo para o mesmo movimento. Isso surgiu e ficou tão forte assim depois que o presidente Jair Bolsonaro falou para o mundo, através dos embaixadores, contra o processo eleitoral brasileiro e inclusive, fazendo uma ilação de não realização de eleições. Ele chegou a falar nessa possibilidade. Então, é uma hora que o Brasil vai para os mesmos pontos históricos para dizer a mesma mensagem. Nós queremos permanecer sob a democracia e sob a Constituição, que nasceu do pacto político feito após o fim da ditadura. 2 manifestos então são lidos daqui a pouco em São Paulo. Cadê Rodrigo Bocardi? Segue aí de olho, né, Rodrigo?
É isso aí, todas as nossas equipes para acompanhar essa leitura tão importante das cartas em defesa do Estado Democrático de Direito e o respeito às eleições de outubro. Você vê imagens ao vivo do Salão Nobre, onde será lida a primeira carta assinada por empresários, centrais sindicais, entre outras entidades, na Universidade, no Largo São Francisco, Universidade de Direito, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP. Uma boa quinta-feira a todos e até amanhã. Daqui do Planalto Central do Brasil temos notícia de momento. A Polícia Federal está fazendo uma operação no Distrito Federal e em torno de Brasília, cidades do estado de Goiás, para apurar fraude eletrônica em saques do auxílio emergencial de R$ 600 da Caixa Econômica Federal. A Operação Saque Antecipado está cumprindo 12 mandados de busca e apreensão e um mandato de prisão preventiva. Investigações apontam um desvio de 30 milhões de reais até aqui. Bom dia a todos. E o texto da Carta em Defesa do Estado Democrático de Direito foi traduzido para o inglês pelo brasileiro Otávio Ferraz, professor de Direito Constitucional da King's College aqui de Londres. Ele vai ler o manifesto ao mesmo tempo em que acontecer a leitura da USP. Alguns estudantes e professores vão acompanhar presencialmente na King's College, uma das universidades mais tradicionais aqui do Reino Unido, e mais gente deve participar virtualmente, inclusive em outras partes do mundo. Vamos acompanhar. Boa quinta a todos. É isso, outras notícias a qualquer momento, a cobertura nos nossos telejornais. O Encontro segue também acompanhando as notícias importantes dessa manhã. Bom dia, Patrícia Poeta. É isso aí, Ana. Bom dia para você, bom dia para Miriam. Tá bem informada, exatamente. Estamos aqui ligados também nos destaques da manhã dessa quinta-feira. E ó, a gente vai atualizar o caso da idosa de 82 anos que foi vítima de um golpe milionário por parte da filha, né? Segundo a polícia. Vamos conversar, inclusive, ao vivo com o delegado que está cuidando desse caso, que está cuidando das investigações. Né, Manuel? Bom dia para você, parceiro. Exatamente. Coisa assustadora isso, nossa, né, gente? Eu tô apavorado. Difícil de acreditar, né? Totalmente. Bom dia para você que tem em casa, bom dia, Miriam, bom dia, Ana. E a gente também vai falar sobre saúde. Tem, inclusive, Thelminha, diretamente dos Estados Unidos, falando sobre algo muito bacana que está acontecendo lá, que tomara que role aqui também. Vai ter muita boa coisa rolando, né? Muito. E olha só, quem vai conversar com a gente, bater papo aqui hoje, Ana, é Rafa Kalimann, atriz e apresentadora. Vai falar de profissão e vai falar de, ó, piscadinha aqui, ó, de amor. É já. Ó, a plateia já vibrou aqui. Beijo, Ana, um beijo, amiga. Você de casa, então, fica com o encontro com a Patrícia e com o Manuel. Ótima quinta-feira e até amanhã aqui no Bom Dia Brasil. Bom 11 de agosto para todos nós. Olá pessoal, eu sou o Felipe e hoje eu vou fazer uma review aqui de um mapa de graça no Marketplace. Para acessá-lo é só você ir no Marketplace, selecionar itens de graça e ver ele lá, Minecon Abstraction Earth. Esse mapa contém um mundo, alguns mundos, em formato de cubo, obviamente, por causa do Minecraft, em que você pode explorar. No primeiro cubo principal nós temos uma casinha e uma cabinezinha aqui para você dormir, com uma área de encanamentos do lado. Também nós temos plantações, spawns, um grande rio, pedra, árvores. E não é só isso que tem no mundo. Tem uma parte de Nether, de Badlands, uma parte aqui de deserto. Nós temos também uma pequena parte de gelo, uma de taiga, uma de mar e outra aqui com a cara do Steve. Agora, passando aqui para essa parte aqui, do outro lado do mundo, nós temos uma torre de pillagers que foi adicionada na 1.14 e uma ilha com uma colmeia e uma abelha que foi adicionadas na 1.15. Agora, no outro lado do mundo, nós temos uma pequena ilha que representa o Guardião, o Templo do Tumar, e aqui uma ilha representando o The End, aqui com um baú inclusive. Vamos ver o que tem no baú? Aqui? Não tem nada demais, mas esse aqui deve ter alguma coisa, não? Não tem nada de importante. Aqui em cima nós temos uma caverna com um lago, uma árvore que representa o bioma de Bétulo, uma árvore que representa o bioma de Carvalho, um burro, uma caverna,
Aqui, uma ilha que representa a ilha de cogumelo, uma ilha que representa o bioma de selva. Aqui, embaixo, não temos, é só terra, mas aqui nós temos um lado do Nether, um lado do Dengue, um lado de taiga nevada e um lado de deserto. E esse, pessoal, foi nossa review do mapa. Espero que tenham gostado. É bem simples. Para acessá-lo, você só precisa ir na Play Store, na Marketplace, selecionar por itens de graça e ver ele lá disponível. Até a próxima. Tchau!